Meus irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos estão bem? Os que trouxeram o bendito livro, abram por gentileza Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 9, do versículo de número 28 a seguir. Sei que hoje nós temos Assembleia Geral, por isso, com a ajuda de Deus, eu quero ser objetivo naquilo que o Senhor colocou no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Todos encontraram? Lucas capítulo 9, do versículo 28 a seguir, diz-nos assim: E aconteceu que, quase oito dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falaram da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Oh glória! Podemos assentar? Meus irmãos, o texto ora lido talvez seja uma das passagens bíblicas mais emblemáticas de todo o Novo Testamento, porque nós temos aqui registrado a transfiguração de Cristo. E é interessante que no dia que Jesus se transfigurou, ele trazia consigo 3 dos seus 12 discípulos. Nós lemos que Pedro, João e Tiago puderam contemplar a transfiguração de Cristo. Jesus, ele está na região da Galileia, e há quem diga que a transfiguração se dar-se-á no Monte Tabor. Pouco provável, porque naquela época o Monte Tabor, que ficava a cerca de 16 quilômetros de Nazaré, ele servia de fortaleza para os romanos, porque este monte era ocupado pelos soldados romanos, e ali passavam-se muitos viajantes, peregrinos, forasteiros. Então, uma revelação de uma dimensão tão extraordinária como essa não poderia ocorrer no Monte Tabor. Então acredita-se que no Monte Hermon, que ficava ao norte da Galileia, nas proximidades de Cesareia de Felipe, que era o monte mais elevado da Galileia, fora aonde ocorreu este fenômeno.
Se você ler a primeira carta do apóstolo, a segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 18, ele chama esse monte de Monte Santo, um monte alto, santo. Por que ele trata este monte como um monte santo? É simples. Todas as vezes que Deus ele se manifesta, o ambiente se torna puro, santificado, limpo. É por isso que essa casa aqui ela é higienizada pelo Espírito. Porque quando Deus se manifesta, a santidade de Deus se faz presente. Então, Pedro ele trata este monte como um monte santo, porque a presença de Deus se manifestou. Qual foi o objetivo da subida de Cristo a este monte? Nós lemos. E aconteceu que 8 dias depois daquelas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a orar. O propósito da subida de Cristo naquele dia fora orar. E quando Jesus chega no pico, no alto daquele monte, o que ele faz? Ele ora. Por quê? Porque Jesus ele tinha este hábito de orar. E é interessante que quando nós lemos o texto, a partir do versículo 29, escrito está: e estando ele orando, transfigurou-se a sua aparência. Jesus ele se transfigurou enquanto ele a mudança ela só ocorre em nossas vidas quando nós decidimos orar. Sem a oração, sem este desejo de orar, a metamorfose de Deus ela não ocorre em nossas vidas. Porque o termo usado aqui por Lucas, transfigurar-se, no grego significa literalmente metamorfose. E a palavra metamorfose significa mudar de forma. Se você quer mudar a sua maneira de viver, a sua filosofia de vida, aprenda a orar. Então, enquanto Jesus está orando, a glória vaza o corpo de Cristo. E o interessante é que essa glória que resplandece, ela não resplandece de fora para dentro, é de dentro para fora. A oração alimenta a nossa alma, a oração nos alimenta por dentro. É por isso que nós devemos orar. Quando Cristo estava no Getsemane, perceba, ele chega e quando ele dobra os joelhos, ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas como ele estava no momento da oração, e a oração ele alimenta por dentro, ele disse: todavia, sede feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque a oração ela te coloca de pé, a oração ela te fortalece na presença de Deus, a oração ela te fortifica na graça e no poder do Espírito. Sabe o que é triste? É que enquanto Jesus orava, enquanto Jesus vivia a metamorfose de Deus, os discípulos estavam carregados de sono. Eles estavam dormindo. Sabe por quê? Porque o que empolgava Jesus dava sono neles. O que era deleite para Jesus era pesadelo para eles. Jesus orava, Jesus amava orar, Jesus amava se relacionar com Deus, estreitar a sua comunhão com o Pai, a sua intimidade. E os discípulos estavam carregados de sono, dormindo. Você já percebeu? Todas as vezes que a igreja ela é convidada a buscar a presença de Deus através da oração, você conta nos dedos a quantidade de pessoas que participam deste momento. Sabe por quê? Porque para alguns a oração ela é prazerosa, mas para outros ela é desprezível, desprazerosa.
Eu quero que você entenda que se a igreja unir as forças em oração, as portas do inferno jamais prevalecerá. A Bíblia diz em Atos que os irmãos oravam unidos, unânimes, e o lugar onde eles estavam moveu-se pelo poder da oração, pela unidade da oração, pela virtude da oração. Não trate a oração como um pesadelo. Não trate o período da oração como um fardo pesado, algo arduoso, pesaroso. Não! A oração, ela é uma ferramenta preciosa que a igreja tem. Billy Graham disse: ore. Mas até quando eu devo orar? Perguntado ele. Até eu e Deus nos tornarmos íntimos. A oração, ela estreita o seu relacionamento com Deus. Você quer poder, mas você não quer orar. Você quer unção do alto, mas você não quer buscar. Você quer autoridade. Mas entenda que nada vem de graça. Se você se dispor a partir de hoje a buscar a face de Deus, se prepare. Se prepare. Porque a glória de Deus, ela não vai invadir de fora para dentro. Ela vai invadir de dentro para fora. As pessoas vão ver a glória de Deus na sua vida. Perceba, Lucas diz assim: e eis que falando com Jesus estava Moisés e Elias, os quais apareceram com glória. Pedro diz que estavam carregados de sono. Quando despertaram, viram, está escrito, a sua glória. Ô irmãos, levante a mão para receber. Levante a mão para receber. Ô glória. Você sabe o que despertou o sono de Pedro, Tiago e João? Foi a glória. Foi a presença que envolveu a vida de Cristo. Foi a luz que estava refletindo da pessoa de Cristo. Foi o seu rosto que brilhava mais forte que o sol. Foram as suas vestes que ficaram mais brancas do que a neve. Foi a glória que fez com que aqueles homens despertassem do sono da negligência. Eu quero te dizer que Deus, através da sua vida, através da glória que Ele está derramando sobre a sua vida, Ele é capaz de despertar o sono daqueles que estão dormindo. Deus pode te usar aqui, não somente em Vila Nova e Leroy, mas Deus pode te usar com glória para sacudir esta nação. Com glória. A presença que estava em Cristo fez com que aqueles homens despertassem. E quando eles despertaram, escrito está, e viram a sua glória. As pessoas que hoje dormem vão enxergar Deus na tua vida, através da vida de fidelidade que você tem com Deus. Feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos. Eu sinto a glória do Deus Todo-Poderoso aqui dentro desta casa. Eu sinto a unção do Espírito aqui dentro desta casa. Eu sinto a manifestação de Deus aqui dentro desta casa. Tem alguém orando. Tem alguém orando, pastor. Se tem alguém orando, alguém está sendo transformado. E se essa pessoa está sendo transformada, a glória vai te pegar. Segura. Segura, a glória vai te pegar, a glória vai te alcançar. Se houver alguém dentre nós dormindo, se prepare. Eis sonâmbulo, ei você dorminhoco, acorda, olha a glória, olha a glória. Nós temos que viver este ambiente de glória.
A igreja, ela é a casa de Deus. Este ambiente aqui não é casa de espetáculos. Aqui nós não estamos nos apresentando. Aqui nós apresentamos sim a glória. A glória. A glória. Irmão, hoje eu vou dar lugar. Hoje eu vou dar lugar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Pegue na mão de alguém aí. Pegue na mão de alguém aí. Oi irmão, não estou sendo antiético não. Mas, oi irmão, pegue na mão de alguém aí. Eu estou sentindo a glória do Cordeiro. Oh glória. Oh glória. Ai meu Deus, estou sentindo a glória. Estou sentindo a glória. Receba a presença. Oh glória. Oh glória. O corpo de Cristo foi vazado pela glória. Oh glória. O corpo de Cristo foi vazado pela glória. Oh glória. Olha aqui para mim. Oh glória. Os discípulos, eles viram Jesus se transfigurar, Moisés e Elias, uma nuvem, e viu Deus bradar de dentro da nuvem, Deus Pai. Mas mesmo vivendo este ambiente de milagre, este ambiente no extraordinário, eles não tiveram a percepção e o entendimento de assimilar o que aquilo representaria para eles, literalmente falando. Por isso eu digo que diante de tudo o que ocorreu no dia da transfiguração, eu me permito no direito de dizer que infelizmente naquele dia eles estavam desprovidos de entendimento. Eu te digo porque, primeiro, vou ser rápido e objetivo. Quando os discípulos despertam, eles veem Jesus em glória. Jesus está conversando com Moisés e Elias. O equilíbrio da antiga e a nova. E havia uma pauta. A sua ida a Jerusalém, a sua prisão, condenação, crucificação. Eles estão tratando de um assunto extremamente sério. Embora Mateus e Marcos não descreva a pauta daquele diálogo, Lucas, ele diz não, a pauta, o tema era Jerusalém. Era a crucificação. Então, eles não tiveram a percepção, primeiro, de entender a centralidade da pessoa de Cristo. Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos uma tenda, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Eles não entenderam a centralidade da pessoa de Jesus. Eu quero que você entenda que Jesus ele é único.
Todas as vezes que Deus se relacionava com Moisés, Deus lhe chamava de servo. Meu servo Moisés, meu servo Moisés, meu servo Moisés. Todas as vezes que Deus se relacionava com Elias, Deus dizia, meu servo Elias, meu servo Elias. Mas todas as vezes que Deus se relacionava com Jesus, Ele dizia, meu filho amado, meu filho amado, meu filho amado. Eles não puderam perceber, discernir a centralidade da pessoa de Cristo. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é superior do que Elias. Jesus está acima de tudo e de todos. Paulo testifica dizendo, meus irmãos, que haja em vós os mesmos sentimentos que houver em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tornando-se homem e achado na forma de homem, ele se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Agora vem o extraordinário, pelo que também Deus o Pai, ai meu Deus do céu, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Está preparado para receber? Deus te exalta, Deus te promove, Deus te levanta, mas exaltar soberanamente é só um, é Jesus Cristo, o Nazareno. Ele é a centralidade. O nome dele está acima de todos os nomes. Chama meu nome aí já, Alexandre. Chama meu nome aí já, Alexandre. Agora chama o nome de Jesus. Jesus. Você pode aplaudir, você pode aplaudir. Eu quero te dizer que o nome dele está acima do meu nome. Eu quero te dizer que o nome dele está acima de Moisés. O nome dele está acima de Elias. O nome dele está acima de Papa. Está acima de bispo. Está acima de freira. O nome dele está acima de todos os nomes. Diz a um demônio, sai em nome do evangelista Alexandre. Ele vai dar gaitada de você. Ele vai debochar de você. Alexandre, pecador. Agora diz no nome de Jesus. Diz no nome que está acima de todos os nomes. Diz no nome que está acima de todos os nomes. E você vai ver, pode ter um, pode ter dois, pode ter três. Se tiver uma legião, se tiver uma legião, 6.000 demônios incorporados numa só vida, no nome de Jesus. Ai, no nome de Jesus. Sim, Senhor, já vou. Tem manada de porcos para me entrar, tem abismo para me se precipitar. Oh, glória. Segundo, eles não entenderam a centralidade da missão de Cristo. E a missão de Cristo, Lucas descreve qual é: Jerusalém, a cruz. Mas eles não conseguiram entender, porque eles disseram: Senhor, bom é que nós estejamos aqui. Se queres, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Jesus, ele tinha uma agenda, e na agenda de Jesus estava escrito Calvário, Gólgota, cruz. Eu não posso ficar aqui, Pedro, Tiago, João, eu tenho uma missão a cumprir. Sabe por quê, irmãos? Porque eles queriam edificar, armar essas tendas.
Eles queriam continuar ali naquele ambiente tomado. Eles queriam ficar no monte. Porque o monte, para nós, é a nossa zona de conforto. Mas Jesus falou: não, rapaz. Sou Deus dos montes. Me transfiguro nos montes. Sim. Mas eu preciso também me transfigurar no vale. A igreja do século 21 não está entendendo a centralidade da missão de Cristo. O porquê que muitos vinham ter com Cristo? Porque eles enxergavam em Cristo um grande operador de milagres. Isto os atraía. Tanto é que você vai ver os evangelistas testificarem dizendo: e traziam todos os seus enfermos. Todos os seus enfermos. Por quê? Porque eles queriam um Cristo provedor de milagres. Eles queriam um Cristo operador de maravilhas. Mas o que eles não entendiam é que a cruz não podia ser substituída pelos sinais. O que eles não entenderam é que a cruz não podia ser substituída pelos prodígios. Deus cura, Ele cura. Deus liberta, Ele liberta. Deus salva, Ele salva. Deus transforma, transforma. Mas eu quero que você entenda que para Cristo o mais importante é nós entendermos a centralidade da sua missão. E como é que eu faço para entender a centralidade da sua missão? É apresentando aos pecadores o sacrifício de Cristo na cruz. Sabe o que está acontecendo? Em muitos lugares estão apresentando um Jesus operador de milagres, mas estão se esquecendo da cruz. Estão apresentando um Cristo que faz sinais, prodígios, que dá carro, apartamento, casa na beira da praia. Eu sei que pode ser até uma oratória de pregador falar isso, mas eu quero te dizer que esta não é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho ainda é o Getsemane, ainda é o Gólgota, ainda é a cruz, ainda é o sangue que verte. Você sabe quem era o maior interessado em afastar Jesus da cruz? O diabo. O diabo queria fazer de tudo para afastar Jesus da cruz. É por isso que ele disse: olha, se você me adorar, eu te dou tudo isso, mas não vai para a cruz. Jesus falou: eu tenho uma agenda, rapaz. Vai-te, Satanás, vai-te, Satanás, porque está escrito: somente a Ele adorarás e somente a Ele servirás. Olha aqui para mim, igreja. A nossa vocação universal é propagar o Evangelho da graça. A nossa ocupação no reino de Deus é nós portarmos a preciosa semente, o Evangelho de Cristo, as boas novas da salvação. Eu sei que Deus pode alcançar a necessidade de toda a humanidade num abrir e fechar de olhos, mas a maior necessidade que a humanidade tem é entender a centralidade da missão, é de chegar diante da cruz. Detalhe: está vazia, mas o sangue ainda verte. Está vazia, mas ainda há liberação de perdão. Terceiro, Pedro, de igual modo, ele não conseguiu assimilar a sua própria missão. Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, nós façamos uma tenda para ti, uma tenda para Moisés e outra tenda para Elias. Qual é a centralidade da nossa missão? Fazer discípulos. E como que eu faço discípulos? Lhes ensinando o caminho que conduz à vida eterna. Jesus disse: ide e fazei discípulos.
é a centralidade da nossa missão. Fazer discípulos. Charles, faça discípulo. Benoit, faça discípulos. André, faça discípulos. Igreja de Cristo, faça discípulos. Deus te chama para formar discípulos. Para finalizar, fecha a Bíblia. Pedro, Tiago e João. Eles não entenderam a centralidade do culto, da adoração. Senhor, como é que nós estejamos aqui? Se queres, façamos uma tenda para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Aí quando eles falaram isso, a nuvem que havia os envolvido, de dentro dela surge uma voz dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Em outras palavras, Deus Pai estava dizendo: Pedro, Tiago e João, o culto aqui não é para Moisés, o culto aqui não é para Elias, é para o meu filho amado. Você entende agora o porquê que existem muitas celebridades dentro da igreja? O porquê que existem muitos artistas dentro da igreja? O porquê que existe muito popstar dentro da igreja? Tem cantores e pregadores, permita-me, pastor, mas eu preciso falar isso, que para ir no interior de um país, se preciso for andar 100, 200 quilômetros dentro de um carro em estrada de chão, ele chega lá murmurando, irmão. Ele chega lá reclamando. Se estivesse filmando, eu ia apontar o dedo. Está filmando? Está filmando? Escuta, pregador. Está filmando? Estou debaixo da bênção do meu pastor. Escuta, pregador. Escuta, cantor. Você que diz que só vai na igreja se tiver uma Hilux ou uma Land Rover na porta do hotel para te pegar. Você não é a centralidade do culto, não. O culto ainda é de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus! O culto é de Jesus Cristo de Nazaré. A quem louvamos, a quem adoramos, a quem bendizemos, a quem glorificamos? Jesus Cristo de Nazaré, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. A Ele é a centralidade da adoração. Se coloque de pé. Oh, glória. Feche os olhos. Shurianda Karasiti Kiavandore Namadagai e diverti que de onde que astura nenegues. Permaneça com os olhos fechados. Põe a mão sobre o seu coração. Põe a mão sobre o seu coração. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que a partir de hoje Jesus Cristo Ele será a centralidade em nossas vidas. Eu profetizo em nome de Jesus que nós entenderemos a centralidade da nossa missão, a centralidade da missão de Cristo e a centralidade do culto. Oh, glória! Jesus Cristo é o Senhor desta igreja, Ele é o Deus desta igreja, Ele é o Rei